O primeiro mês do governo Jair Bolsonaro foi recebido com otimismo pelo mercado financeiro. A Bolsa de Valores fechou janeiro com uma valorização de 10,82%. O período foi marcado por recuos, demissões de servidores e a expectativa pela reforma da Previdência. Promessas de campanha, como a facilitação da posse de armas, foram cumpridas no começo do novo governo. 31 dias, apenas um mês e muitos episódios para relembrar, a começar pela posse. A dúvida era se o desfile seria em carro aberto. Já o discurso foi a favor de reformas. Realizaremos reformas estruturantes, que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas. Mas quem acabou como protagonista foi a primeira-dama, com discurso em libras. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda. No primeiro dia, o salário mínimo foi definido por valor menor do que o previsto. Na mesma linha de corte de gastos, os servidores foram exonerados. Uma caça aos integrantes de governos anteriores. Nós dissemos, nós vamos despetizar o Brasil. E estamos fazendo isso. Ministérios foram fundidos. 7 deixaram de existir, como o do trabalho. Houve divergências entre integrantes do governo e, em alguns momentos, falta de comunicação. O presidente chegou a anunciar o aumento do Imposto de Operações Financeiras, o IOF, e a mudança no imposto de renda. A mora líquida nossa é 27,5%, passaria para 25%. Mas foi desmentido horas depois. Ele se equivocou. Não haverá aumento de impostos. Em entrevista ao SBT, o presidente falou sobre a instalação de uma base americana no Brasil, projeto que foi negado depois. Tem muitas idas e vindas que, num certo sentido, deixou o que há de mais importante fora do debate. O que é o mais importante? É a reforma da Previdência. E é justamente esse o grande desafio do governo de Jair Bolsonaro nos próximos meses: aprovar a reforma da Previdência. Sem o toma lá da cá, sem ceder cargos por apoio, o governo vai testar a fidelidade das bancadas temáticas no Congresso Nacional. Aprovar uma idade mínima e desafogar as contas públicas sempre foram um desafio num cenário com tantos partidos e tantos interesses. Estamos tentando justamente salvar as futuras gerações. Promessas de campanha saíram do papel. 37 decretos foram assinados, como o que determinou um pente fino nos benefícios do INSS para combater fraudes e o que alterou as regras para a posse de arma de fogo. Ele não está fazendo algo diferente daquilo que havia prometido ou verbalizado. Um dos pontos, que era a questão da flexibilização da posse de armas de fogo, foi colocado, foi feito. Não faltou também polêmica. O governo ficou em alerta por causa das denúncias envolvendo Fabrício Queiroz, o ex-assessor do filho do presidente e senador empossado nesta sexta, Flávio Bolsonaro. Nos ministérios, outra promessa foi cumprida. Técnicos ocuparam a maioria dos cargos. Paulo Guedes na Economia e Sérgio Moro na Justiça. Mas foram as declarações de Damares Alves, ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, que ganharam destaque. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Neste primeiro mês, Jair Bolsonaro sempre esteve ao lado de militares. Metade da agenda presidencial foi dedicada a eles. E na ausência do presidente, o vice-general Hamilton Mourão passou a se destacar. Protagonismo que nos bastidores gerou ciúmes. Eu acho que eu não tenho que agradar os filhos do presidente, né? O presidente me escolheu para ser o vice-presidente dele e eu estou aqui exatamente para auxiliar o presidente a governar o Brasil. Se o vice falou muito, o presidente foi acusado de falar de menos, como no breve discurso feito na abertura do Fórum Econômico Mundial de Davos e no cancelamento de uma coletiva de imprensa em cima da hora. Nas relações internacionais, foram 17 encontros com representantes de outros países. A mudança da Embaixada Brasileira de Israel para Jerusalém ainda não se concretizou, mas a intenção de tirar Nicolás Maduro do comando da Venezuela, sim. O governo brasileiro assumiu posição de liderança nas ações diplomáticas contra Maduro e busca mudanças profundas. Isso nós já estamos mudando na relação, por exemplo, com organismos internacionais, onde existia uma tendência de ver o mundo pela ótica das ONGs e não pela ótica dos nossos interesses, né? Mas agora é o mundo que espera as reações do Brasil à tragédia de Brumadinho. O governo respondeu com rapidez. Tragédia
Devemos trabalhar para evitar que novas aconteçam. Mas qual foi o saldo do primeiro mês de governo? Aquilo que foi verbalizado em campanha, ou até mesmo antes, quando ele era deputado, das ideias e dos valores que movem Jair Bolsonaro, isso está claro nesse primeiro mês de governo. Ficou devendo o aspecto da liderança e, especialmente, ficou devendo ainda uma comunicação melhor. Eu acho que esses 30 dias teve muita emoção. Uma conduta republicana positiva evidentemente, sem deixar de ouvir os membros da sua família, mantê-los distantes das tomadas de decisões. Janeiro termina com Jair Bolsonaro lutando pelo reestabelecimento da saúde. O presidente tirou a bolsa de colostomia e se recupera no hospital.